Graça e paz. Louvado seja o Senhor Jesus, minha irmã, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus também pela tua vida, meu irmão querido, do Salmo 128. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares. E vamos agradecer juntos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, de reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa, que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será já os capítulos finais do capítulo 29, versículos finais, né? Participe dessa grande corrente de oração, se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho. E deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, para que possamos ver e colocar no nosso caderno de oração. Nós já estamos assim caminhando para o final do livro do Êxodo. E é um estudo bacana, está sendo um estudo tão interessante. Então, se você tem dificuldade em Velho Testamento, vem estudar conosco em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem me dado graça, eu estou indo assim, partes por partes, em nome do Senhor Jesus. Aí você vai entender o motivo do sacrifício, por que sacrificavam os bois, os carneiros, tudo direitinho. O Senhor me dando graça, nós vamos até o final, tá bom? E veja aqui nos versículos finais do capítulo 29, que vai falar exatamente das ofertas que eram oferecidas todos os dias ali no pátio do tabernáculo, que era onde ficava o altar do sacrifício. Eu já falei que o altar do sacrifício ficava no pátio. Tinha utensílios que ficavam dentro do tabernáculo, outros que ficavam dentro do Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, né? Mas o altar do sacrifício ele ficava no pátio ali. E ele era oferecido, o pátio ou o átrio, né? E ele era oferecido 2 cordeiros diariamente. Um era sacrificado pela manhã e o outro sacrificado à tarde. Com o cordeiro da manhã, eles também ofereciam 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E junto com o cordeiro que era oferecido à tarde, era sacrificado também a mesma quantidade de farinha, azeite, e em ambos os cordeiros seria derramado 1 litro de vinho. E esta oferta do cordeiro tinha que ser oferecida para sempre ali no altar do tabernáculo, pois ali o Senhor encontraria com o povo e falaria com Moisés, e a glória do Senhor faria com que todo o tabernáculo, o altar do sacrifício, se tornasse um lugar santo. Ou seja, o tabernáculo e o altar do sacrifício se tornariam um lugar santo. Arão e seus filhos serviriam ao Senhor, e o Senhor moraria no meio do povo de Israel, sendo o Deus deles, e eles reconhecendo que foi o Senhor que os tirou do Egito para ser o Deus deles. O Senhor nos tira da escravidão para ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Jesus nos liberta para ser o nosso Senhor, o nosso Senhor. Nós temos um Deus, o nosso Deus que nos libertou, que nos tirou da escravidão. Seja qual for a escravidão em que antes estávamos vivendo, tem um nome. O nome dele se chama Jesus, Yeshua, o Senhor salva. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que no versículo 42 o Senhor diz que essa oferta a ser queimada, ela deveria ser oferecida para sempre na presença do Senhor. E veja que o cordeiro era oferecido com farinha, mais azeite, que representa o pão. E o vinho era derramado sobre a oferta. O vinho representa o sangue. E o autor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus 10, capítulo 10, do 8 a 14, diz assim:
Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agrada as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Então, aqui diz que o altar do sacrifício seria santo, porque o sacrifício era santo, ou seja, era algo que era oferecido e aceito pelo Senhor. E vemos que Jesus foi o sacrifício perfeito oferecido a Deus, e que Deus, depois dele, acabou com todos os outros sacrifícios. Mas então eu te pergunto, qual foi ou onde foi o altar de sacrifício de Jesus? Porque o cordeiro ali, ele era sacrificado no altar. Tinha um altar de sacrifício. Então qual foi o altar de sacrifício de Jesus? Eu te pergunto, minha irmã. Porque o altar de sacrifício, é aí que vai ser a nossa reflexão. O altar de sacrifício de Jesus, ele é santo. O lugar que serviu de altar de sacrifício de Jesus, ele é santo. Então veja que Jesus foi crucificado no Gólgota, um lugar chamado Caveira, ou Calvário, que é uma colina que na época ficava fora da cidade de Jerusalém. Fora de Jerusalém, porém dentro de Israel. Alguns dizem que ficavam fora de Jerusalém, mas dentro de Israel. Então entenda que toda a terra de Israel, ela serviu de cenário para o nosso Senhor e Salvador. Toda a terra de Israel serviu de cenário para que aquele sacrifício perfeito de Deus se realizasse. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que tudo em Israel, tudo que está ali na cidade de Jerusalém é santo, pois foi ali que Jesus nasceu, cresceu, estudou, exerceu o seu ministério, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou só para ser o nosso Senhor, fazendo morada em nós. E é de lá, de Israel, direto de Jerusalém, onde o primeiro templo e o segundo templo foram construídos e depois derrubados, é que Jesus vai reconstruir o terceiro templo, onde Jesus, diretamente dele, vai governar todas as nações. Todas as nações. Então é por isso que nós temos que orar pela nação de Israel, pela cidade de Jerusalém, pelo povo que está ali. É certo que ao Senhor pertence toda a terra, claro, toda a terra do Senhor. Todos os povos são do Senhor, mas a terra de Israel foi santificada pelo Senhor, pois foi dali que saiu o sacrifício perfeito para redimir todas as nações dos seus pecados. Entendeu a diferença, minha irmã? Entendeu? Porque nós, cristãos, nós temos que orar. Por mais que nós temos piedade de outras nações, nós temos que orar. O nosso compromisso é com Israel, porque ali tudo é santo. E não podemos deixar que, se alguém tomar posse daquela terra, eles vão tirar dali, eles vão descaracterizar aquela terra. Vai fazer daquela terra perder a caracterização que ela tem do nosso Senhor e Salvador. E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós não podemos. Isso é sério, minha irmã e meu irmão. Isso é sério. A terra de Israel todinha representa um altar do sacrifício. E o altar do sacrifício é santo, porque ali o nosso Deus, ele foi sacrificado. O nosso Senhor e Salvador, ele foi sacrificado naquela terra.
A partir do momento que ele pisou em Jerusalém, já começou o preparo do sacrifício dele. A partir do momento que ele começou o ministério dele, já se levantou todo o cenário para o sacrifício dele. Ou você acha que quando eles iam sacrificar o cordeiro, simplesmente ele já pegava lá o cordeiro e já ia matando? Não. O cordeiro ficava um tempo ali. Somente na Páscoa o cordeiro ficava dentro da casa, o cordeirinho ficava ali na casa com as crianças. Tinha o dia certo e Jesus andou um tempo ali com eles. Um tempo com eles. Oh, minha irmã e meu irmão, então toda a terra de Israel serviu de altar de sacrifício para Jesus. Foi o altar de sacrifício de Jesus. Então toda aquela terra é santa. Toda aquela terra pertence ao Senhor, não pertence a homem algum, pertence ao Senhor. Porque tudo ali, aquilo que estava ali no tabernáculo, pertencia ao Senhor. Por isso que era santo, consagrado, ungido com óleo santo. Um óleo do qual os homens não podiam imitar, não podiam fazer igual. Não podiam. Tudo pertencia ao Senhor, separado para o Senhor. Então nós temos que orar, interceder, jejuar, pedir ao Senhor. A mesma preocupação, já falei isso aqui, que você tem com a sua casa, que você tem com a sua família, você tem que ter com o povo de Israel, com os israelitas. Agora é momento de orar, é momento de clamar, é momento de ofertar. Não pode ofertar muito não, oferta o pouco que tem, mas oferta. Faz igual aquela viúva que Jesus elogiou, colocou num gasofilácio uma moedinha, mas era tudo que ela tinha. Vai lá e oferta. Tudo que nós fazemos é para o nosso Deus, não é para os homens ver e baterem palma para nós, não. É para o Senhor. É para o Senhor falar assim: Senhor, que eu estou fazendo a minha responsabilidade. Eu estou cumprindo a minha parte responsável com os meus irmãos. Com os meus irmãos. Porque tudo ali é santo. Nós não podemos deixar descaracterizar a terra santa do Senhor. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Pai querido. Como o Senhor é bom, Pai querido. Bom, misericordioso. E eu te louvo, Pai querido, segurando esse caderno do relógio mundial de oração, com todos os nomes que estão aqui, e pensando, sim, em todos os nomes que estão escritos ali no YouTube, Pai, no Instagram, Pai querido, no Facebook, todas as pessoas que recebem essa oração pelo WhatsApp e que abrem essa oração, Pai. Eu te louvo, Pai, com todas as intercessoras que estão nesse ministério. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Te agradeço por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos, que nós devemos ao Senhor. Te agradecemos pela nação de Israel, Pai, pelo povo que nos deu a fé, que nos deu a instrução, que é a sua lei, a sua Torá. Eles primeiro receberam, eles primeiro viveram, eles primeiro foram exortados para que pela exortação deles nós aprendêssemos, Senhor, o que é obediência. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade, Senhor, dessa nação. Assim como eu te peço para ter piedade de nós, piedade de nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, Senhor. Misericórdia de toda a nossa família, Pai. Misericórdia dessas minhas irmãs que são casadas, dos seus maridos, Pai, dos seus casamentos. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade, Senhor. Aquelas mulheres ali de Jerusalém, quando elas choravam por Jesus, Jesus pediu que elas chorassem pelos seus filhos, Pai. Pelos seus filhos, porque o Senhor Jesus, o Senhor só estava cumprindo o seu propósito, mas elas não sabiam nem o que ia acontecer com eles, Pai. Quando Jerusalém foi sitiada, quando Jerusalém depois foi destruída, mulheres foram rasgadas no ventre, Pai. Mulheres foram rasgadas, crianças foram mortas. E é por isso que o Senhor diz que elas deveriam chorar. Então a oração é o nosso choro, é o nosso lamento. Tenha misericórdia, Pai, da nação de Israel. Tenha misericórdia do teu povo ali. Desde, Senhor, o mais velho que está naquela nação, Pai. Desde o rabino mais velho, ortodoxo, que está naquela nação.
até, Senhor, um bebezinho que está na mão, Senhor, na mão desses homens maus, desses homens perversos. Tenha misericórdia, Senhor, de todas essas crianças, de todas essas mulheres, dessas mães que choram. Tende misericórdia, Jesus. Tende piedade. Abre os olhos, Senhor. Tende misericórdia. Tende misericórdia desse povo que está saindo da terra ali, desses palestinos que estão saindo da terra, afugentados, Senhor, sem saber para onde vão, que estão dias sem comida, sem alimento. Tenha misericórdia, Pai. Tende piedade. É só o Senhor que pode todas as coisas, Pai. Que teus anjos, que miríades de anjos estejam com o exército de Israel. Use, Pai, todos os fenômenos da natureza, a favor de Israel, chuva, sol, tempestade, terremoto, todos, Pai, que sejam todos, Pai, usados para defender, porque houve guerras que Israel venceu simplesmente por uma chuva, Pai, por uma chuva. Houve inimigos que foram destruídos por terremotos, Pai. Que o poder do sobrenatural do Senhor seja visto nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essas nações inimigas possam ver que o poder sobrenatural do Senhor está com Israel. Que eles possam ver o braço estendido do Senhor, não somente para salvar Israel, mas para salvar todo o povo israelita espalhado por todo o planeta, em todos os países em que eles estão, em cidades, Pai. Que o poder sobrenatural do Senhor, que todos possam ver o poder sobrenatural do Senhor, seu braço estendido para defender todos aqueles que são intercessores da terra de Israel. Verdadeiramente os intercessores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que intercedem, Senhor, sem querer ganhar nada em troca, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor defenda todos aqueles que estão lá em Israel e que geram informação para o mundo, Pai. Tende misericórdia desse meu irmão querido que tem a família dele lá, que mora perto, a 40 quilômetros da faixa de Gaza, Pai. Tende misericórdia dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia dessa minha irmã, Pai, querida, que está lá, Pai, está grávida, o marido dela na guerra. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia do outro irmão, Pai, que foi convocado para a guerra. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia. Tende piedade, Pai, dos filhos desses rabinos, Senhor, que foram convocados para a guerra. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai querido. Nós amamos Israel, nós amamos porque toda aquela cidade, todo aquele país, toda aquela nação serviu de cenário, serviu como um altar de sacrifício para o sacrifício perfeito, que é Jesus, que é tu, Jesus. Então toda aquela terra é santa, tudo que tem ali é santo, porque o Senhor andou por aquela terra, Pai querido. O Senhor comeu ali, Jesus. O Senhor esteve nos montes da oliveira. Ali o Senhor tocou na figueira, Pai querido. O Senhor tocou em tudo, Pai querido. Então nós temos que dar valor, Pai. Valor. E não vamos deixar ninguém permitir que diabo nenhum, que filho da maldade nenhum, que filho da perversidade nenhum descaracterize a terra de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Não podemos permitir, porque toda a nação de Israel é santa, toda a terra de Israel é santa, e não vamos permitir que descaracterize a terra de Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus querido, tu és poderoso. Abençoe todos os pastores, todos os mestres, todos os líderes, Pai, todos os missionários que estão no campo e que estão fora do campo. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Adestra as nossas mãos para a batalha, Pai. Precisamos da unção e da santificação dos nossos pastores. Em nome do Senhor Jesus, fortalece eles. Abençoe os nossos familiares. Não deixe o diabo usar ninguém da nossa família para nos envergonhar. Não deixe o diabo tocar no fio de cabelo dos nossos familiares, Pai. Não deixa, Senhor. Tende misericórdia, porque precisamos de fortaleza para orarmos juntos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em favor da nação de Israel, em favor do povo que é sofrido, do povo que está sofrendo por essa guerra, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha misericórdia, Pai, de todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, estrangeiros na Palestina, estrangeiros em Israel, estrangeiros na Europa, estrangeiros na África, na Ásia, na Itália, Pai, estrangeiros na África, Pai, estrangeiros em todo o planeta, Pai.
Tende misericórdia, Pai. Não deixe os estrangeiros que estão aqui no Brasil fazer mal para essa terra, mas abençoe os meus irmãos que estão como estrangeiros nos Estados Unidos. Tenha misericórdia, guarde todos eles com miríades de anjos, Pai. Todos eles, não deixe faltar o sustento e segurança, nem o sustento físico, nem emocional, nem material, Pai, e nem espiritual. Tenha misericórdia, Pai, que eles possam ser unidos como igreja. Todo Israel unido, Pai, todo o povo de Israel unido. Então tira todo espírito de discórdia da nossa vida, do nosso caminho, e não nos deixa sermos semeadores de discórdia, Pai. Não nos deixa, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Tu, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que supre todas as nossas necessidades. Deus, supre todas as nossas necessidades, Pai, no nome santo de Yeshua HaMashiach. Não nos deixe perecer pela fome, pela peste, pela praga, pelas dívidas, Pai. Não nos deixa. Tenha misericórdia, tira de nós toda vergonha, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja destronado da nossa vida, da nossa casa, todo esse espírito de miséria. Abre portas para aqueles que precisam de portas abertas, prospera essas que começaram a trabalhar agora, prospera todos que trabalham com doces, com bolos, Pai, com salgados, prospera em nome do Senhor Jesus, dá criatividade, dá inteligência, prospera os profissionais liberais, prospera os estudantes que estão estudando, que eles tenham boas notas nas escolas, prospera esses que estão aprendendo novos idiomas, prospera esses que são empresários, traz novos clientes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prospera essas irmãs que trabalham com limpeza, dê para elas saúde nos ossos, na coluna, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prospera, que sejamos, Senhor, dizimista fiel da Tua casa, ofertantes, Pai, ofertantes, sustentadores de profetas, de missionários. Tenha misericórdia desses que estão vivendo sem nenhuma fonte de rendas. Tenha misericórdia dessa irmã que precisa se aposentar, Pai. Eu quero ver ela dar notícias da aposentadoria dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessa outra irmã que quer sair desse emprego que escraviza, Pai. Tenha misericórdia dela sair com todos os direitos dela, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa nação, dê sabedoria para o nosso governo, dê inteligência, dê criatividade, dê bastante sabedoria e, sobretudo, Pai, dê bondade e benignidade. Tira deles todo espírito de corrupção. Todos esses que estão na política, tira deles todo espírito de corrupção, em nome do Senhor Jesus. Faz a eles a justiça que eles merecem e obriga eles com mão forte a cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, daqueles que estão perecendo na fila do SUS por causa de cirurgias, por causa de medicamentos que não vêm. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe o nosso país, prospere o nosso país, prospere essa terra, que essa terra produza bastante alimento, Pai. Que seja fonte riquíssima de alimento às terras brasileiras, Pai. Que tenhamos para emprestar, para doar, para vender e para que os filhos da terra não venham passar fome. Nos liberte dessa extrema pobreza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de todas as catástrofes, de todos os fenômenos destrutivos da natureza. Não deixa, Senhor, o que aconteceu no Rio Grande do Sul se espalhar pelo país. E nos livra, Senhor, dessa escassez de água. Tenha misericórdia, Pai. Só o Senhor sabe o que está acontecendo no profundo e no oculto. Tenha misericórdia, nos livra dessa escassez de água. Tem pessoas que estão morrendo pelo excesso de água e outros pela falta dela. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Senhor, nos perdoa por trazer toda desordem para a nossa saúde e nos abençoa, Pai. Nos dê fôlego nos nossos pulmões, fôlego nas nossas cordas vocais, Pai. Tende misericórdia, sopre cada vez mais nas nossas narinas o ar, Pai, o ar, o sopro da vida, em nome do Senhor Jesus. Ressuscita, Pai, esses que parece que já estão morrendo, Pai. Tende misericórdia, coloca vida, Pai. Nós, quando comemos do Teu corpo, Pai, bebemos do Teu sangue, Pai, nós estamos internalizando vida em nós, a vida de Cristo, a força de Cristo, a saúde de Cristo. Então nos fortalece, Pai, nos fortalece para fazer a Tua obra, Pai, as boas obras do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia de toda a nossa casa, de toda a nossa família. Lava o nosso sangue, Pai, purifica o nosso sangue, purifica os nossos ossos, nos livra de todo tipo de infecção, nos livra das tromboses, dos AVCs, Pai, dos infartos, nos dê saúde do profundo do nosso cérebro, fazendo nascer em nós neurônios novos, Pai, até o profundo, Pai, da nossa
pele, Pai, da nossa última camada da pele, Pai. Tende misericórdia, nos livrando de todo tipo de infecção, de todo tipo de pulso, de todo tipo, Senhor, de câncer. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, Pai. Nos dê livramento de morte, livramento para nós, para toda a nossa família, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Que a cobertura dos teus anjos esteja sobre nós, sobre a nossa casa. Que a cobertura dos teus anjos traga prosperidade para os nossos lares, Pai. Fartura para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, não deixe, Pai. Coloque anjos à porta da nossa casa, ungindo a nossa casa por dentro e por fora. E não deixe homens maus, mulheres más entrarem para dentro dos nossos lares, nem para os lares de ninguém da nossa família. Não deixe nenhum homem mau, nenhuma mulher perversa contaminar a nossa família, contaminar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, Pai. Nós declaramos como igreja que todos eles serão santificados, que todos eles farão parte do exército de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Santifica todos os homens da nossa família, Pai querido. Eu te louvo por todos os homens da minha família e por todos os homens que estão com o nome nesse caderno, que todos eles te deem louvores por serem homens, que todos eles te honrem como homens, Pai, que todos eles sejam transformados em homens do Salmo 128, que todos eles possam ser bons pais, bons filhos, bons amigos, bons irmãos, bons netos, bons bisnetos, Pai, bons cidadãos para essa nação, bons servos do Senhor, verdadeiramente homens do Salmo 128, homens sem arrogância, sem prepotência, sem violência, sem maldade, sem perversidade, Pai, sem feitiçarias, Pai, sem idolatrias. Tende misericórdia deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Homens sem impureza sexual, tende misericórdia deles, Pai, que eles se tornem bons esposos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, lave e purifica, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Eu te louvo, Senhor, por ser mulher, e que te louvo por todas as mulheres da minha casa, e por todas as mulheres que estão aqui com o nome nesse caderno, e por todas as mulheres que elas representam dentro de suas famílias. Tenha misericórdia, que nós venhamos te louvar como sendo mulheres, que verdadeiramente sejamos transformadas nas mulheres do Salmo 128, edificadoras de lares, em videiras frutíferas, em mulheres que te dêem honra, glória, mulheres sem feitiçarias, mulheres sem bruxarias, mulheres, Senhor, sem idolatrias, mulheres santas, mulheres sem sensualidade, mulheres sem arrogância, Pai, sem arrogância. Afasta de nós todo espírito de loucura, Pai. Quantas mulheres aí que estão achando que está cheia de unção e está cheia de espírito de loucura? Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo espírito de Jezabel, destrona, Pai, todo espírito de Jezabel que estiver na nossa vida, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, e nos ajuda, Pai, a cada vez mais orar, cada vez mais interceder pelo teu povo israelita, Pai, pela nação de Israel, por Jerusalém, porque a família do Salmo 128, Pai, verá a paz de Israel, verá, Senhor, a prosperidade de Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, tende piedade, que essas famílias que estão ali, Pai, possam ser construídas novamente, possam ser restauradas, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, porque cremos, Jesus, que um dia o Senhor vai retornar, Jesus, e tudo se fará novo, Pai, tudo se fará novo, até mesmo uma nova Jerusalém descerá do céu, tudo se fará novo, Jesus, tudo se fará novo. E nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua lei, pela tua Torá, por aqueles que primeiramente receberam os oráculos do Senhor, e nos ajude cada vez mais a ter responsabilidade com a nação de Israel. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, minha irmã? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você, e deixei para você aí a indicação de 2 livros em nome do Senhor Jesus. Um deles é a Obediência, a Lei da Separação, que é um bate-papo sobre santificação, e o outro é um livro de poemas, Masquil, que significa poemas para instrução. São poemas que você vai ler e vai refletir em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Podendo adquirir, o link está logo na barra do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.